Salve, salve! Se você que trabalha com internet ou utiliza a internet para vender e divulgar seus produtos, é importante que você permaneça comigo aqui a partir de agora. A gente está começando a nossa live, é uma live focada em trazer um pouco mais sobre esse entendimento, né, do que é trabalhar com internet, mas não propriamente dito na parte de internet. E sim, o objetivo aqui é a gente falar um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei nova, e é uma lei, com certeza, ela tem alguns pontos que você precisa saber e são importantes para você que trabalha com internet. Então é muito bacana que você continue comigo, permaneça comigo. Daqui a pouquinho eu vou convidar a Ana para entrar aqui ao vivo para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Então já tem gente chegando aqui, Nayane e Nayara, já acenei para vocês, sejam muito bem-vindas. Se tiverem alguma dúvida, só mandar aqui na caixinha de perguntas, está aberto. Também vou deixar o chat rolando solto. Giovana Simioli, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O pessoal vai chegando aqui, eu vou movimentando. E falar de proteção de dados, eu acho que hoje é muito importante, né? Já vou começar a iniciar esse tema, porque hoje em dia tudo gera dados, né? Se a gente for parar para ver, você passa o seu cartão de crédito, as pessoas já têm uma noção exata, né, onde você compra, ou quando você deixar a geolocalização aberta do seu celular, se você deixar as coisas conectadas automaticamente, ela já vai, o sistema, o algoritmo vai começar a mapear onde é que você está. Então é muito importante a gente pensar em dados, em preservar os nossos dados. Cirilo, seja bem-vindo, meu amigo. Ana já entrou aqui também. Vou chamar a Ana e sejam todos bem-vindos. Vamos lá só um pouquinho. Deixa eu só convidá-la aqui. Estão me ouvindo bem? Eliana, tudo bem? Só mais um minuto. Gente, dados são muito mais sérios do que a gente imagina e muito mais importantes do que é. Oi, Ana, tudo bem? Olá, tudo bom, Gustavo? Tudo ótimo e com E você? aí? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá o calor aí? Tá brabo, né? Tá. Acho que ninguém Nossa, escapou. gente. É verdade. Não tem jeito. Eliana, tudo bem? Eliana tá saudando aqui no chat. Eliana da Grafix, minha grande amiga. Bom, vamos começar, Ana, falando um pouco mais sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estava até conversando aqui antes de você entrar, falando que hoje em dia, felizmente, né, a gente produz muitos dados aí com relação ao consumo na internet, com relação ao consumo de cartões de crédito, com relação ao uso mesmo dos nossos smartphones. Então, isso gera consequências, isso gera, além de anúncios mais direcionados, né, as marcas elas têm uma possibilidade de conversar maior com com as empresas, com os usuários, mas também gera algumas coisas negativas, né, que é o uso desses dados de forma indevida, ou às vezes até algumas coisas que acontecem aí no dia a dia, que acabam fazendo com que as pessoas se sintam lesadas de alguma forma. Por isso é que eles criaram a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu tenho uma pauta aqui que eu separei. A Lei Geral de Proteção de Dados, já que tudo hoje gira em torno de dados, nada melhor do que ter uma legislação que protege os dados dos usuários. Ana, fique à vontade para se apresentar e falar um pouco mais sobre o que é Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, eu sou jornalista, né? Conheci o Gustavo como jornalista, mas sou também advogada. Então, eu trabalho com a informação e na advocacia acabo trabalhando com isso também. Faço mestrado em Direitos Humanos e lá a linha de pesquisa é Direitos Fundamentais. Acabo envolvendo vários direitos fundamentais, que não só o do meu projeto, que é a liberdade, mas também outros direitos como a privacidade, né? E hoje isso é um tema que está muito mesmo evidente, tanto na área acadêmica quanto na prática mesmo. As empresas têm nos procurado para fazer o plano, né, de encaixe do que elas já fazem com a LGPD. Porque o que elas já fazem? Porque, na verdade, isso tudo que você falou, Gustavo, é muito real, e não é que as pessoas não vão poder mais fazer o tratamento de dados, que a lei chama de tratamento, né? Toda esse caminho que o dado faz dentro da empresa, o dado de um cliente. Não é que não vai poder mais, mas a gente vai ter que regularizar isso, né? Antes já existia essa necessidade,
Existia, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, mas eram leis esparsas. A Lei Geral de Proteção de Dados, embora ela seja mesmo uma lei geral, né, ela fala de uma forma generalizada sobre a proteção de dados e a privacidade, ela é uma lei que juntou ali várias regras especificando o direito da nossa proteção, né, de dados. Na verdade, nós nos tornamos donos reais dos nossos dados, porque até então era como se o dado não tivesse tanto valor, assim. Que a gente colocasse ali, eles pudessem fazer o que quisessem. Então, a lei veio para nos proteger, enquanto seres humanos, enquanto eleitores, enquanto consumidores, né? Essa lei veio proteger mesmo o indivíduo dessa máquina, né, de tecnologia e rede mundial que está consumindo o que nós somos, né, o tempo todo. Exatamente. Hoje em dia nós somos, né, super conectados. Se você estiver andando na rua, é possível a gente ver que as pessoas estão ali com o smartphone mandando mensagens, e isso produz muitos dados, né? Sempre a grande pergunta que a gente faz é onde que está esse tratamento de dados? Até tem aquele documentário bacana aqui na Netflix que fala sobre os dilemas das mídias sociais, que fala um pouco mais sobre essa questão dos dados, e fala sobre a questão da ética, né, no uso, no tratamento dos dados, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Eu vou continuar aqui contigo, Ana, falando um pouco mais sobre as dúvidas que os meus colegas de comunicação eles têm, né? O que de fato você precisa fazer para cumprir a lei, né? O que você precisa adequar? Porque hoje a gente cria uma landing page, uma página de pouso na rede social. Nela você conecta diretamente numa plataforma de captura de e-mails, de dados. Essa plataforma vai armazenar os dados e a partir daí você começa a elaborar o seu marketing. Então você vai produzindo textos de marketing, você vai enviando promoções, newsletter, etc. Como que vai ser a partir de agora? Vai manter esse mesmo processo? Ou eu preciso armazenar eles em um outro provedor? O que um profissional de marketing e comunicação precisa fazer a partir de agora? Se a empresa não tem um provedor próprio, ela precisa, ao menos, conhecer a política de privacidade desse provedor que ela utiliza, né? Isso é muito importante porque a gente tem que ver se esse provedor ele respeita as legislações. Existem normas também internacionais, né, da Califórnia sobre as regras que a gente precisa respeitar em relação à privacidade de dados, e essas regras elas são bem parecidas com a nossa LGPD. Então a gente tem que conhecer essa política para dizer, olha, a empresa que nós contratamos para armazenar os dados, né, essa plataforma, ela respeita também a legislação daqui. Caso isso não ocorra, né, caso seja uma plataforma muito insegura, é aconselhável, por isso que a LGPD ela é interdisciplinar, né? É aconselhável que a pessoa responsável pela tecnologia da informação dessa empresa estude uma forma, talvez, de ter um provedor pessoal dessa empresa, né, individual, para manter essa segurança. E aí, ali, criar uma política de privacidade daquela empresa. Mesmo que essa empresa utilize essa plataforma de fora, ela precisa ter uma política de privacidade interna que ela informe o consumidor, o cliente dela, de que ela armazena os dados na plataforma, né? Se hoje nós formos em alguns aplicativos que já adotaram a política de privacidade conforme a LGPD, nós vamos ver que eles citam as empresas que eles utilizam e com quem eles compartilham esses dados. Porque, às vezes, esse dado que está armazenado nessa empresa, ele vai ser armazenado numa plataforma de uma outra empresa e se acontecer alguma violação da LGPD, nós vamos ter que ver que empresa foi a responsável por essa violação, né? Então, a primeira coisa é a pessoa entender o que essa empresa, o que a empresa dela faz, onde ela salva esses dados, por quanto tempo ficam lá e para quê? Qual a finalidade e com quem ela compartilha isso, né? Então, a primeira coisa é ela entender tudo isso, para ela poder explicar isso para o cliente. Isso que eu ia te perguntar, por exemplo, quando você fala em direitos autorais, né, na própria lei e as empresas que são responsáveis pela cobrança de direitos autorais, eles mencionam assim, falam, olha, não interessa se você contratou um designer para desenvolver e utilizou uma imagem de fora. Você é o responsabilizado porque você está hospedando a imagem no seu endereço do site. Nesse caso, por exemplo, se você contrata uma empresa terceira, ela será responsabilizada ou a tratativa é diferente?
Então, vai depender do que você combinou com ela e o que está combinado com o cliente. Então, assim, todos vão ser responsáveis, se o cliente entregou os dados para você, todos ali são solidariamente responsáveis pelos dados dos clientes. Mas você ainda tem uma forma de se resguardar se você já tiver essa informação antes, já passar essa informação para o cliente e de você também, com a sua plataforma que você vai utilizar, conhecer a política dela e saber a segurança que você tem, enquanto empresário, de compartilhar os dados com essa empresa. Né? Nós tivemos um caso super recente, essa semana, acho que há 3 dias, foi uma decisão de uma empresa que ela é uma construtora, não sei se vocês chegaram a ver, mas é uma construtora que passou os dados do cliente para um parceiro, para vender outros serviços, móveis planejados e tal, que tem a ver com alguém que compra um apartamento, né? Ah, comprou um apartamento, agora vai mobiliar. Enfim, essa empresa ela foi multada, né? Na verdade, recebeu uma sentença de indenização, ela teve que indenizar esse cliente, porque depois que ela passou o contato do cliente, sem autorização dele, ele começou a receber um monte de ligação, né, desse parceiro. Então, esses são os cuidados que a gente vai ter que tomar. Para que... Bom, se eu passo os dados do meu cliente, eu coloco numa plataforma, eu li a política de privacidade dessa plataforma, ela vai passar esses dados do meu cliente para outros, né? E aí, se ela fizer isso, e mesmo assim eu concordar em fazer um trato com ela, eu também posso ser responsabilizado por isso, entendeu? E isso é outra coisa que eu ia te perguntar, por exemplo, nos termos de uso das plataformas, né? Às vezes elas colocam lá, não, olha, tá na nossa legislação. Por exemplo, eu já tive um problema com um aplicativo de edição de imagens online. E aí eles falaram que não era reembolsável. Então, nos termos de uso dele, eu assinei e concordei. Na época eu não prestava muita atenção nisso. E aí depois eu lendo, e aí eles fizeram uma cobrança indevida, e aí eu falei assim, olha, eu vou acionar vocês porque eu cancelei a sua cobrança antes dos 7 dias. E aí eles enviaram um e-mail para mim dizendo que não era reembolsável. Daí eu fui lá, li toda a lei que garante que essa, como a cobrança de até 7 dias eu recebo. Mandei para eles novamente o e-mail e eles reembolsaram, né? Então, assim, por exemplo, às vezes a empresa também coloca lá nos termos de uso, nós temos autorização para compartilhar os dados com parceiros. Se isso tiver escrito lá, já está valendo. Então, se você assinou, você concorda que isso aconteça. Então, a pessoa pode fazer isso, ou não. Então, na verdade, uma coisa que eu sempre explico para os clientes em várias áreas é o seguinte: contrato é contrato, lei é lei. Então, assim, termos de uso, ele tem natureza contratual. Ele é até diferente de política de privacidade de informação. Então, termos de uso, ele é um contrato. Um contrato pode ir contra uma lei? Ele não pode. Então, assim, eu não posso, por exemplo, a LGPD, ela traz diferenças entre dados sensíveis e dados pessoais, né? Os dados sensíveis relacionados à saúde, que tem mais a ver com a segurança da pessoa. Esses dados, eles recebem uma maior proteção. Eu não posso, por exemplo, colocar na política de privacidade de uma empresa que os dados sensíveis de uma pessoa vão ser compartilhados com qualquer outra empresa, com todos os nossos parceiros, de uma forma generalizada. Aí eu estou fazendo um contrato que ele é ilegal, ele não está conforme a lei, né? Então, não. Você não pode colocar o que você quiser na sua política até ultrapassando ali os limites que a legislação impõe. Ana, eu já tive a oportunidade de prestar um serviço para uma empresa no Canadá. E eu lembro que a pessoa que me contratou falou assim, olha, nós temos que tomar muito cuidado quando enviar um e-mail para uma pessoa ou como vamos coletar esse e-mail das pessoas. Porque senão a gente vai acabar, pode ser processado e ter uma multa de até $1 milhão canadenses na época. Como que funciona? A lei tem multa? Então, a lei ela tem multa e tem outras sanções, né? Como advertência, ela tem sanções também de eliminação de todos os dados ali dessa empresa. E aí, em relação à parte financeira, ela pode ocasionar, se você violar uma dessas regras aqui, 2% do faturamento da empresa, como multa, até o limite máximo em dinheiro de R$50 milhões. Então, essas sanções, essa é a parte da lei que vai começar a valer mesmo
a partir de agosto do ano que vem. Essas sanções já estão lá. É que essa parte sancionatória, ela não entrou ainda em vigor. Então, a partir de agosto do ano que vem. Mas hoje com as outras legislações que nós temos, a responsabilidade civil, nós já podemos aplicar indenizações, que é o que já aconteceu, né, em São Paulo. Essa empresa construtora que foi multada foi em São Paulo. Que eu estou chamando de multa, mas na verdade foi uma indenização mesmo, por conta da sentença. Mas ali, se já tivesse valendo, por exemplo, essa parte sancionatória, ali já seria aplicado, porque a juíza, para fundamentar a indenização, ela usou já a LGPD. E essa questão de dados, ela é muito, muito complexa, assim, né? Eu falei no início, né? A gente ia comentar um pouco sobre essa questão do documentário da Netflix, dos dilemas das redes sociais, né? Como isso é uma ferramenta que foi criada para nos auxiliar e nos manter conectados, mas que hoje ela tem deturpado democracias ao redor do mundo, né? Então, você vê assim, não querendo entrar em quais democracias, mas a gente tem casos em que as pessoas foram manipuladas, né? Eu acho que essa é a melhor palavra que eu consigo trazer aqui, que elas realmente foram manipuladas a tomar uma determinada decisão por conta das redes sociais. Então, os dados, eles são muito importantes, sim, e quando a gente fala em lei para regulamentar esses dados, é justamente pensando nisso, né? Quando a gente fala nisso, você, por exemplo, você tem o hábito de ler, quando você vai entrar numa rede social, você tem o hábito de ler o conteúdo ali, a EULA, ler o termo de uso antes de assinar o contrato? Então, eu leio, mas é por conta disso até, né? Desse trabalho que eu estou fazendo de adequação das empresas à LGPD. Então, eu leio procurando já. Agora eu estou lendo, assim, procurando a aplicação da legislação. E eu já percebi que alguns lugares mudaram. Inclusive lugares públicos também, né? Isso não é só para empresas privadas. O Tribunal de Justiça de São Paulo também já mudou. Tem um aplicativo para a mulher acompanhar ciclo menstrual, o Flo. Ele fez algumas adequações e o dele está bem dentro do que pede também a LGPD. Alguns aplicativos, assim, eu já vi que eles mudaram algumas coisas. Eu vejo, até para ver exemplos de boas práticas, né? Porque a lei, ela não traz exatamente o que a gente tem que fazer. Você trabalha numa empresa que tem um aplicativo que trabalha com dados de saúde, você vai fazer tal coisa. Não, ela coloca o que são os dados de saúde, o que são os dados sensíveis, o que são os dados pessoais, e exige do empresário uma boa fé, que é a confiança ali no cliente, e o cliente poder confiar nele. Por exemplo, exige o consentimento, né? Então, o legal também, para nós que somos da comunicação, né? Eu acredito que quem vai ver essa live é pessoal da comunicação e do direito. Para nós é interessante a gente ler, para a gente ver exemplos de boas práticas, né? Tem a questão de colocar uma opção, por exemplo, não concordo com os termos de uso, e deixar essa opção marcada. Fazer com que a pessoa tenha que desmarcar e marcar que ela concorda. A gente exige uma atividade daquele usuário. E isso garante para nós mais um argumento de que, olha, ele realmente consentiu com os nossos termos de uso, né? Então, isso é bem interessante para a gente avaliar essas boas práticas de outras empresas, ter essa troca. Isso é legal, né? Por exemplo, isso mostra que o usuário, ele teve autonomia, né? Então, ele pensou, ele falou assim, bom, eu prefiro fazer isso e prefiro correr esse risco, né? Do que, às vezes, ele só entrar e isso também faz com que a sua empresa, nesse caso, para quem é empreendedor e está nos assistindo aqui, né? Isso faz com que a sua empresa também fique, de uma certa forma, isenta da responsabilidade, entre aspas, né? Porque você mostrou para o consumidor, olha, você tem essa opção ou essa opção, qual que você prefere? E aí ele vai escolher, né? E essa questão de dados ela é muito importante. Eu quero só saudar as pessoas que entraram aqui, antes da gente continuar. Quero mandar um abraço aqui para o Giancarlo, para a ADV Soluções Jurídicas, Alexandre Chime, Mitchell, grande Mitchell, meu amigo, Lidiane, Prieto, Aníbal. Também quero mandar para o Héctor, isso, tá? Héctor Delgado. Se não for, me desculpa, tá? Celcinho Júnior,
Renis Braga, o deputado Rinaldo Modesto também entrou aqui. Paulo, grande abraço, sejam muito bem-vindos. Continue com a gente aqui, que a gente está falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou recebendo aqui a colega jornalista e também advogada, Ana Maria. Ana, e aí, quais são as histórias que você pode contar para nós de LGPD que já começaram a valer? Alguma história assim que você fala, olha, esse aqui é um bom exemplo para você já começar a se preparar para se adequar na lei a partir de agosto do ano que vem, certo? Isso. Bom, o que eu achei interessante até agora, fora essa decisão que eu já comentei sobre a construtora, né, que ela teve a obrigação de pagar uma indenização para o cliente, que ela passou o nome do cliente, todos os dados e até o que o cliente tinha comprado, né? Ela passou todas as informações para fazerem propaganda para ele. Eu achei interessante que isso foi considerado assédio na sentença, a juíza colocou que ele estava sendo assediado, né? Uma outra sentença também que eu achei interessante, na verdade é porque até agora nós tivemos duas, né? A lei entrou em vigor agora dia 18 de setembro. Logo depois da lei, acho que 1 dia, 2 dias depois, o Ministério Público lá do Distrito Federal ingressou com uma ação contra uma empresa que trabalhava, o produto da empresa eram os nossos dados. A empresa vendia dados. Então, essa empresa ela foi acionada e pediram uma liminar para suspender as ações, para que ela explicasse o que ela fazia e tal. E essa ação, para nós que estudamos a LGPD, ela não foi tão interessante, assim, foi muito criticada, porque o juiz entendeu que, como o site estava fora do ar, provavelmente ele estava se adequando à LGPD e por isso estava fora do ar. Então a empresa se safou, digamos assim, de qualquer decisão, a ação foi extinta sem nenhuma decisão, porque o juiz não chegou nem a perguntar para, assim, a gente geralmente escuta a outra parte, né? Olha, o que você está fazendo? Por que o site da empresa está fora do ar? Nem perguntou. Ele deduziu que a empresa estava se adequando e extinguiu a ação. A gente vê, quando a gente vê algo assim, a gente também se pergunta, será que nós, todos, operadores do direito, nós estamos preparados, né, para lidar com essa legislação? Também fiquei sabendo de colegas advogados que estavam falando, eu faço sim a sua política de privacidade, me dá um prazo aí, eu vou revisar aqui. E não dá para você fazer uma política de privacidade sem conhecer o funcionamento da empresa, fazer um mapeamento de dados e sem treinar a equipe. Porque a política de privacidade, ela é, digamos, a constituição da empresa. Quem que vai colocar essa política em funcionamento? São os funcionários, né? Então, as pessoas que trabalham com isso, elas precisam ter noções básicas da LGPD. E dizer que eu só vou editar a sua política de privacidade, vai estar tudo certo, não vai, sabe? Caramba. É mais, como diz, o buraco é mais embaixo mesmo, né? A coisa ela tem que ser é um trabalho meio gourmetizado. Você precisa entender o espírito da empresa para você conseguir produzir algo real, fiel, né? É individual, não tem como. E eu te perguntar, por exemplo, para quem trabalha hoje com a internet, né? Quem trabalha na questão de produção de e-books, vendendo cursos na internet e utiliza plataformas de terceiro. Essa pessoa ela vai ser responsabilizada? Por exemplo, se ela fizer ela utiliza a Hotmart, um exemplo, né? Acho que a Hotmart é a maior plataforma de venda online. Ela vai ser responsabilizada? Como que ela faz para garantir que os dados que ela vai coletar dentro daquela plataforma serão, de fato, tratados da maneira correta? Como que... Tem algumas plataformas, eu não sei a Hotmart, posso olhar depois e até te falar. Mas, por exemplo, o Wix, que algumas pessoas fazem o site pelo Wix. Essa plataforma, por exemplo, logo que na semana que a LGPD entrou em vigor, colocou uma opção lá da gente editar já as políticas de uso com algumas padronizações, assim. Veio tudo padronizado, dando ideias de como a gente poderia fazer para regularizar o site, né? Se você tem um site ali dentro. É interessante. Às vezes a pessoa não tem aquele recurso para investir, para fazer uma coisa personalizada de imediato, né? É até por isso que a
as sanções só vão começar a valer em agosto do ano que vem. É interessante ler, estudar essa parte, para deixar o máximo possível próximo do que a lei permite, a sua política. Mas o ideal seria mesmo contratar alguém para ver as políticas da sua plataforma que você utiliza e também a sua política, né? E na sua política, de qualquer forma, você tem que dizer para o seu usuário que você utiliza, por exemplo, a Hotmart. Ah, mas ele está entrando no site da Hotmart. É óbvio. Tá, é óbvio, mas você, na sua política de privacidade, você vai ter que colocar: eu estou coletando seus dados durante tanto tempo para tal coisa. Se você quiser alterar os seus dados ou tirar o seu consentimento, entre em contato pelo contato tal, pelo e-mail tal, entendeu? Isso também é um requisito da legislação. E nós utilizamos a plataforma Hotmart, que tem uma política de privacidade própria que está nesse link. Eu vejo que várias pessoas estão fazendo isso já, colocando o link da política de privacidade da plataforma utilizada na sua política de privacidade. Alguns até colocam os servidores que elas utilizam em tabela, assim. Isso também é uma coisa muito interessante da LGPD, que nós, jornalistas, né, nós da comunicação, além dos advogados, por isso que é interdisciplinar, sabe? Eu acho que o pessoal do marketing tem muito a acrescentar. Porque o marketing, ele sabe mostrar o que interessa, em poucas palavras e de uma forma fácil de entender. E a lei pede isso, ela quer que você seja muito claro nas suas políticas de privacidade. Então, tem uma empresa, por exemplo, de aviação, que ela fez um vídeo falando sobre viagem, mostrando a pessoa com uma bagagem, um videozinho animado, falando como que a empresa de aviação faz o tratamento de dados das pessoas. Perfeito. É um vídeo e é super legal. É uma forma da empresa mostrar a preocupação dela em explicar de verdade para o cliente, para o usuário, como que é feito o tratamento de dados dentro da empresa. Uma forma de respeitar também, né? Porque a gente, acho que até uns 5 anos atrás, a gente não tinha uma ideia do que eram os dados, né? A gente imaginava que apenas as plataformas de redes sociais, elas eram apenas para nos entreter e nos manter conectados. E hoje não, hoje elas são sim um grande instrumento de venda, um grande mercado, né? A internet cresceu muito mais do que se planejava, né? Ela se tornou muito mais complexa e ela precisa de uma legislação para garantir que as pessoas tenham direito, né? Tem o direito a dizer não quando recebe uma propaganda indevida, tem o direito a manter sua identidade, seus dados preservados, contra o uso indevido da publicidade, também contra o uso indevido de outras coisas, né? Às vezes os hackers entram no sistema da sua empresa, você não tem um software preparado, você fornece os dados pessoais das pessoas, ficam aí à mercê dentro da internet, e tem uma gíria da internet que fala que caiu na rede, é peixe, né? Não tem jeito, você não vai ter como, vai ficar lá rodando. Então a gente precisa de medidas mesmo focadas nisso. Eu sei que nos Estados Unidos ela já é forte, né? Essa questão, por exemplo, o MailChimp, que é uma plataforma, acho que é a melhor plataforma de coleta de e-mails que a gente utiliza no marketing, eles questionam muito como que você adquiriu cada e-mail. Então, por exemplo, se eles percebem, o algoritmo percebeu que não tem uma coleta direta, que a pessoa foi lá e escreveu, se você inseriu o e-mail e são e-mails repetidos ou são e-mails, às vezes, que não são mais utilizados, que as próprias plataformas deixam disponíveis para sinalizar que não existe ali um ato da pessoa escrever o e-mail, a partir desse momento a sua conta está bloqueada, você não pode enviar mais nada. Então, por exemplo, não sei se você sabe, mas o Hotmail, o Gmail, eles têm alguns e-mails de usuários que não abrem há mais de um ano. Eles deixam esses e-mails ativos, e aí quando vende uma lista de e-mails, ou quando disponibiliza uma lista de e-mails, eles têm um sistema que faz com que esses e-mails inativos entrem no meio dessas listas que são compradas. Aí você insere essa lista no seu plataforma de e-mails, se ela for uma plataforma que cumpre a lei exatamente, ela vai bloquear naquele momento. Você não vai conseguir mandar e-mail para ninguém, porque ele já detectou que aquilo que você fez não foi uma coleta real, e sim uma compra de e-mails. Então, acho que esse é um grande passo que a gente começa a dar aí para regulamentar a internet, né? Porque há uns tempos atrás a gente ouvia falar muito que a internet era uma terra sem lei, agora já começou a ter lei, né? Isso. Porque essas normas dos Estados Unidos, de outros países, às vezes elas são normas
das empresas. As empresas criam essas normas para mostrar para o usuário que ele pode confiar nessa empresa e ela sair na frente das outras, né? Que é até uma política muito legal até da gente adotar aqui. Só que aqui no Brasil, que é uma lei para todos os estados, né? Lá nos Estados Unidos, as regiões podem ter leis diferentes. Então, aqui, eu acredito que nós, sendo pioneiros até nessa preocupação, é bem interessante, em termos de legislação mesmo, e não só de normas internas de empresa, normas de segurança, ou ISO, né? Nós temos o ISO 27000, são várias famílias ali de regras, de boas práticas para que a empresa se destaque ali. Então, eu acredito que aqui, só da gente ter as empresas saírem na frente para se adequar, para mostrar, é uma baita também de uma propaganda. Com certeza, com certeza. E para a gente, são duas perguntas para a gente começar a encerrar essa live. Eu sei que ela está bem bacana, mas a gente precisa encerrar, né? Não quero tomar muito tempo da Ana. Aí, Ana, vamos lá. Sofri um processo por, teoricamente, não cumprir o que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu devo fazer? Então, primeiro você tem que contratar um advogado para ver o que aconteceu ali, né? A gente fala, todo mundo que tem me procurado em relação à adequação de LGPD, eu tenho falado que é muito importante a gente fazer o mapeamento. O mapeamento é você entender o caminho do dado, do comecinho até o final. E ali a gente já vai estudar o que está acontecendo que não se encaixa na lei. E o que está faltando, consentimento do usuário, alguma coisa assim, para a gente se adequar. Se já essa pessoa ela não se preveniu, ela já foi acionada direto no processo, ela vai ter que fazer isso da mesma forma, até para ela conseguir responder esse processo, né? E para isso é necessária a ajuda de um advogado. E o advogado, em relação à adequação de LGPD, ele não trabalha sozinho, né? Mesmo que ele seja formado em tecnologia da informação e direito, ele vai ter que conversar com as pessoas que trabalham dentro desse sistema para poder entender tudo que acontece ali. Então, aconteceu, fui processado, pega um advogado, contrata um advogado, leva para fazer uma reunião conjunta com a sua equipe, vê o que está acontecendo, o que aconteceu. Ele pode, na contestação, até se defender de alguma forma, se foi, por exemplo, culpa exclusiva do usuário por algum motivo, ou se ele está se adequando, ele pode, hoje, como ainda não está a parte sancionatória, né, ele pode dizer que está se adequando, e para isso ele vai precisar mesmo do trabalho de um advogado, mas interdisciplinar, junto com a própria equipe dele. Muito bom. Bom, e para a gente fechar aqui agora na parte prática, sou um empreendedor e vou te contratar agora para a gente adequar ao meu site a Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é o primeiro passo? Bom, cada empresa, ela trabalha com um produto diferente e, portanto, ela trabalha com dados de natureza diferente. Eu tenho que ver se sua empresa trabalha com dados pessoais, dados sensíveis, né? O que ela precisa ali dentro armazenar, porque às vezes ela está armazenando dados por muito tempo que não tem necessidade nenhuma, não tem nenhuma vantagem. Então, de qualquer forma, não tem como fazer nada antes de fazer o mapeamento. Então, esse mapeamento é a gente entender tudo que acontece com o dado desde a hora que ele entra na empresa, né? Alguns orçamentos que eu tenho passado, eu já tenho colocado quais são as etapas do trabalho. Então, seria o mapeamento, para depois nós fazermos uma reunião. Esse mapeamento ele envolve um questionário sobre tudo que acontece ali dentro, né? Nós mesmos que elaboramos esse questionário para o cliente responder. Depois desse questionário elaborado, eu vejo as dúvidas, como que eles trabalham, tudo, e a gente prepara uma reunião que é mais ou menos uma capacitação dessas pessoas que trabalham ali nessa empresa com os dados, para que elas tenham noções básicas da LGPD, de privacidade, de segurança da informação, né? E, por fim, aí sim, nós vamos falar em política de privacidade e termos de uso. A política de privacidade é um documento que diz para o usuário tudo o que acontece com o dado dele dentro da empresa, como que a empresa faz isso, quais cuidados ela toma,
Por isso que é tão individual. Porque tem uma empresa que pode tomar um cuidado especial colocando numa plataforma X, outra toma um cuidado especial colocando em plataforma própria, né? E aí a gente vai colocar tudo isso na política de privacidade e os termos que é um documento separado, termos de uso, que é um contrato, um combinado entre o usuário e a empresa de como como serão usados os dados, né? O que será feito com esses dados, tudo, mas é uma coisa mais entre usuário e empresa. Já a política de privacidade, elas são as regras da empresa. Tudo isso, tanto a política de privacidade quanto os termos, que é contratual, esses dois documentos eles têm que estar de acordo com a LGPD. E não só com a LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas ali, por exemplo, fala sobre proteção de dados de criança e adolescente. E essa proteção ela tem também que estar de acordo, por exemplo, com o ECA. Então, se eu tenho também dados financeiros, tem que estar de acordo com a legislação do direito financeiro. Então, é uma lei que trouxe regras para proteção de dados, mas ela também funciona sistematicamente com o ordenamento jurídico, que tem muitas outras legislações. E a gente vai precisar considerar tudo isso na hora de fazer esses documentos. Com certeza. Gente, então, se vocês não se atentaram ainda ao que é a Lei Geral de Proteção de Dados, siga a Ana no Instagram. Ana, pode falar um pouco mais sobre o seu trabalho aqui, esse espaço está liberado. E você que tem um empreendedor ou empreende na internet, utiliza a internet para vender os seus produtos e serviços, é muito importante que você fique atento a essa nova legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque Deus me livre tomar uma multa de 50 milhões de reais. Verdade. O espaço está aberto para você. Gente, muito obrigada. Eu estou à disposição de todos, né? Como eu disse para vocês, eu pesquiso, faço mestrado, então eu gosto muito de conversar sobre todos os assuntos ligados a direitos fundamentais, incluindo a privacidade. Também converso muito sobre o direito à liberdade, né? E o direito de criança e adolescente. Então, eu gosto muito desses assuntos ligados a direitos humanos e direitos fundamentais. Estou lá no meu Instagram, anamaria.assis.de-oliveira. E eu quero agradecer muito o convite do Gustavo. É um profissional que eu admiro muito, uma pessoa muito bacana. E eu estou muito feliz que ele está fazendo tantos trabalhos legais aqui. Eu tenho acompanhado aqui no Instagram. O Instagram é uma ferramenta que a gente tem que usar. Tudo isso é muito legal, né, para o nosso trabalho. A gente comentou isso. Pô, traz muita oportunidade, né? Mas a gente tem que usar com cuidado, né? Com cuidado com os nossos dados, respeitando a legislação. Então, eu acredito que esse assunto aí é um assunto que vai dar ainda muito pano para manga. E eu agradeço demais a confiança, viu, Gustavo? Por mostrar nossa cara aqui junto nessa live. Imagina, Obrigada. Eu que agradeço pelo tempo. Só vou saudar o pessoal que entrou aqui, que eu ainda não falei. A Nayara Lima, que é minha esposa, mandou aqui. Hoje em dia nós colocamos nossos e-mails em tantos sites e aplicativos. É verdade, Nayara. Olha, a gente distribui, eu mesmo distribuo e-mail pra caramba. Hoje eu comecei a rever muitos meus conceitos, né, e ler os termos de uso. A Camila entrou, Cida Assis, Carla Ruas, DJ Carlinhos Barbosa, Carlos Batalha, Daniela Melchior, Caroline Prieto, Giancarlo aqui saudando, Nayara mandando, falando que nós somos ótimos, obrigado. Obrigada, Nayara. Eliana, parabéns, conteúdo excelente. Obrigado, Eliana. Obrigado, Nayane, por vocês ficarem com a gente aqui. Obrigado a todo mundo. Gente, vamos encerrar essa live. Mais uma vez quero agradecer a Ana pela disponibilidade de tempo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode mandar no direct, tanto meu, que eu encaminho para a Ana, ou na própria seguir ela no Instagram, anamaria.assis.oliveira, isso, né? @anamaria.assis.oliveira, siga ela lá no Instagram também. E importante é, gente, vamos prevenir aí, porque realmente Lei Geral de Proteção de Dados está aí, é para regulamentar, é para o nosso bem, mas ela precisa ser cumprida como todas as leis, correto? Isso aí. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.